Tranquilo? Então vamos lá. Então, pessoal, na página 8 do volume 12, nós vamos ter campos magnéticos produzidos por correntes. Durante muitos anos, o estudo dos fenômenos elétricos era desvinculado do estudo dos fenômenos magnéticos. Em 1820, o cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu uma relação entre a eletricidade e o magnetismo usando uma pilha de volta. Ele percebeu que, ao ligar e desligar a corrente elétrica no circuito, né, fazendo essa ligação aqui nesse fio, nos polos da pilha, ao ligar e desligar a corrente elétrica no circuito que analisava, a agulha de uma bússola que estava perto do filamento condutor mudava de orientação. Como a agulha da bússola é imantada, Ørsted concluiu que a passagem da corrente elétrica em um fio gerava ao seu redor alguma propriedade magnética, ou seja, gerava ao seu redor um campo de indução magnética, que ele criava uma perturbação. Então, aqui na figura, no desenho, está o seguinte, com o circuito desligado, estão vendo aqui que não tem contato entre o fio e o polo da pilha. Com o circuito desligado, a agulha da bússola se orienta de acordo com o campo magnético terrestre. Com a passagem da corrente elétrica pelo circuito, o campo de indução magnética gerado passa a influenciar a orientação da agulha. Então é isso aqui que vai acontecer. Na condição de eu não ter o fio ligado à bateria, à pilha, a bússola vai se orientar em relação ao polo norte geográfico da Terra. Aí o legal aqui é o seguinte, essa bússola ela está orientada paralela ao fio. Ela está na mesma direção do fio, na mesma orientação, né? Eles estão paralelos. Aí, a partir do momento que eu gero a corrente elétrica no fio condutor, eu vou ter uma deflexão na agulha da bússola que passa a indicar uma direção perpendicular à passagem de corrente elétrica no fio. Tá? Por quê? Porque essa corrente elétrica gerou um campo de indução magnética ao redor desse fio condutor. Nós vamos ver isso agora. Bom, qualquer carga elétrica em movimento ou fio percorrido por corrente elétrica, independentemente do formato geométrico, gera ao seu redor um campo de indução magnética. Nessa unidade serão estudados os campos gerados por fios retilíneos, espiras circulares, que é esse carinha aqui, tá? E solenoide, que é essa representação aqui que eu tenho. Tá? O que é um solenoide? É um fio enrolado ao longo de um cilindro. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma pilha, né, uma pilha grande, e enrolei esse fio aqui de cobre ao redor da pilha para criar o meu solenoide. No caso, ele tem 1, 2, 3, 4 espiras. Tá? A espira é quando eu enrolo um fio retilíneo ao seu redor, num tubo cilíndrico, mas de modo que eu tenha uma circunferência formada nesse fio retilíneo que eu enrolei, tá? Bom, então, para a gente entender esse campo magnético produzido por corrente elétrica, a gente tem que estudar como isso é gerado, e isso foi desenvolvido por Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, que é a lei de Biot-Savart. Após a descoberta de Ørsted, diversos outros pesquisadores analisaram a relação entre campo magnético e as correntes elétricas, como o físico Jean-Baptiste Biot e Félix Savart. Eles estabeleceram uma lei segundo a qual é possível determinar a intensidade, ou seja, o valor numérico associado à unidade, né, do campo magnético em função da corrente que passa por um fio retilíneo. Não se preocupe com essa equação aqui, nós não vamos trabalhar em cima disso. Nós vamos trabalhar em equações específicas para corrente percorrendo fio condutor, espira e solenoide.
tá? Considere um fio de comprimento L, por onde flui uma corrente elétrica de intensidade I. Dividindo o filamento em elementos de comprimento pequeno, por exemplo, de comprimento ΔL aqui, ó, cada elemento produz um campo de intensidade ΔB em um ponto P a uma distância R em torno do fio, de intensidade determinada pela seguinte relação. Então, a intensidade do campo magnético, ela vai depender de uma constante de proporcionalidade que relaciona a permissividade magnética no vácuo. Nós vamos usar sempre esse valor, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, tá? Essa intensidade do campo magnético ela vai ser diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica, o comprimento desse elemento do fio, né, desse segmento do fio que a gente pegou, multiplicado pelo seno do ângulo formado entre o fio condutor e o raio, e dividido pelo quadrado dessa distância no qual eu estou medindo a intensidade do campo magnético em relação ao fio, tá? De acordo com a lei de Biot-Savart, cada elemento ΔL de um fio contribui para um campo magnético de intensidade ΔB, em um ponto posicionado a uma distância R do fio. Então, a gente conclui que quanto mais afastado eu tiver desse fio condutor, menor vai ser a intensidade desse campo magnético, tá? Mas vamos especificar isso para fio retilíneo, espira e solenoide. Então, é o primeiro caso. O sentido, antes disso, porque o que acontece? Campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, ele tem que estar relacionado a uma intensidade que eu calculo pelaquela expressão, a uma direção e a um sentido. Então, o sentido, ou seja, como ele está se comportando, né, no espaço, como ele se comporta em relação ao seu movimento, o sentido do campo magnético pode ser determinado por uma regra que é chamada regra da mão direita, na qual o sentido da corrente elétrica é indicado pelo dedo polegar e o sentido do campo magnético é indicado pelos demais dedos dobrados, conforme a ilustração. Então, vamos entender aqui, ó, foca aqui, nesse fio aqui, onde eu tenho um campo magnético circular sobre esse tampo de vidro. Eu animei isso, ó. Por que ele está girando nesse sentido anti-horário, perpendicular à corrente que passa pelo fio condutor? A ideia da gente poder ter essa visão espacial, ela é relacionada a uma regra que é chamada regra da mão direita. Então, como é que eu vou determinar o sentido da corrente pelo fio e o sentido do campo magnético ao redor desse fio? A gente fecha a mão no fio. O dedo polegar, ele vai indicar o sentido da corrente. É lógico que para eu saber o sentido do campo, eu preciso ter a orientação da corrente, ou vice-versa. Se eu quiser saber o sentido da corrente, eu tenho que ter a orientação do campo. Então, observe, a ideia aqui é a seguinte, eu tenho uma corrente que está percorrendo esse fio condutor, esse fio retilíneo, no sentido vertical e para cima. A direção dele é vertical e o sentido é para cima. Então, o meu dedão vai indicar essa orientação da corrente. Aí, a fechada da mão, pessoal, pelo fio, né? Eu fechando a mão no fio, ele vai indicar o sentido da corrente. Observem que, nesse caso, como a minha corrente tem sentido para cima, na hora que eu fecho os outros dedos ao redor do meu fio retilíneo, eu crio um campo magnético concêntrico, linhas de campos magnéticas concêntricas ao fio retilíneo, ou seja, o centro dessas linhas circulares está representado pelo fio, o fio está no centro dessas linhas, e na hora que eu fecho a mão, eu estou fechando isso no sentido anti-horário. Olha lá, o sentido do campo magnético induzido por uma corrente elétrica pode ser determinado utilizando a regra da mão direita. Então, nós vamos utilizar isso para os três casos, tá? A regra da mão direita.
Então, por exemplo, se a minha corrente estivesse descendo, vamos supor que essa régua aqui é meu fio. Se minha corrente estivesse descendo, eu ia indicar o sentido da corrente pelo dedão apontado para baixo. E o sentido do campo é fechando no sentido horário. Olha lá, ó, inverte com relação àquela representação que está animada ali, tá? Bom, campo magnético formado por condutor retilíneo. Diversos outros cientistas, após as observações e conclusão de Oersted, passaram a investigar os fenômenos eletromagnéticos que ocorriam com as cargas elétricas em movimento. O físico francês André-Marie Ampère, para melhor compreender os fenômenos eletromagnéticos, realizou inúmeros experimentos com limalha de ferro e fios retilíneos percorridos por correntes elétricas. Então, por que a limalha de ferro? Porque a limalha de ferro ela vai dar para a gente a visualização do campo magnético gerado por essa corrente elétrica, né? Porque força de campo é uma força de ação à distância. E eu não preciso ver a força para saber que ela está atuando, certo? Então, o que acontece? Com esses experimentos, Ampère e outros físicos notaram que as linhas de campo de indução magnética são circunferências concêntricas contidas em planos perpendiculares a um fio retilíneo. Então, o que acontece? Se um fio retilíneo percorrido por corrente elétrica intercepta perpendicularmente, por exemplo, uma mesa, as linhas de campo de indução magnética sobre a superfície delas são circulares e concêntricas. Então, essas linhas circulares em vermelho que eu tenho sobre o tampo dessa mesa de vidro vão representar as linhas de campo. Quanto mais próximo essas linhas de campo estiverem do fio retilíneo, maior é a intensidade desse campo magnético, maior é a interação que eu vou ter entre as limalhas de ferro e o fio condutor que está sendo percorrido por essa corrente, tá? Então, e elas são concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro. Conforme eu vou me afastando desse centro, a intensidade desse campo magnético vai diminuindo, tá? Então, observem o seguinte, como é que eu vou calcular essa intensidade do campo magnético? É fácil. Tendo como base a observação das linhas de campo de indução magnética ao redor de um fio retilíneo, longo e percorrido por uma corrente elétrica, pode-se constatar que, ao se afastar do fio, o campo magnético se reduz, evidenciando a relação inversamente proporcional entre a intensidade do campo magnético e a distância do fio ao redor no qual se deseja calcular o campo. Então, voltando aqui, vamos supor o seguinte, que isso aqui é o meu fio retilíneo. Deixa eu esticar o fio. Isso aqui é meu fio retilíneo. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma corrente percorrendo esse meu fio de retilíneo para cima, o meu campo magnético ele vai estar sendo gerado ao redor desse fio retilíneo. Pela regra da mão direita, eu chego à conclusão que se a corrente é para cima, esse campo magnético gira no sentido anti-horário aqui do meu fio retilíneo, correto? Porém, é o seguinte, quanto mais eu afastado eu tiver desse fio, menor vai ser a intensidade desse campo. Então, por exemplo, a intensidade do campo aqui próximo ao meu fio retilíneo, ela é maior que a intensidade nesse ponto afastado desse meu fio retilíneo. E outra coisa também que depende desse campo magnético, ele depende da intensidade da corrente. Quanto maior for a corrente percorrendo esse fio retilíneo, maior é a intensidade do campo. Ou seja, o campo magnético num fio retilíneo depende da corrente que circula nesse fio. Se o circuito estiver aberto, eu não vou estar gerando campo. E da distância que eu me encontro do centro dessa circunferência concêntrica, ou seja, da distância que eu me encontro do fio. Então, quanto mais próximas são as linhas de campo magnético induzido, mais intenso é o campo magnético. É possível perceber que em regiões proximais ao fio, o campo é mais intenso do que em regiões mais afastadas dele.
Então, a gente consegue medir a intensidade desse campo magnético através dessa relação estabelecida. A intensidade do campo é diretamente proporcional à corrente elétrica I. Então, se eu aumento a corrente, eu aumento o campo, que passa pelo fio, conforme se constata pela lei de Biot-Savart. Assim, a intensidade do campo magnético em um ponto P separado do fio, por uma distância R, vai ser igual a μ0 sobre 2π, que multiplica I sobre R. O que acontece? O que é esse μ0 sobre 2π aqui? É a constante de proporcionalidade que eu estabeleço, porque o que vai acontecer? O campo, ele é diretamente proporcional à intensidade da corrente e inversamente proporcional à distância que eu tenho de um ponto P a esse fio. Por exemplo, ó, nessa eu tenho 3 linhas de campos representadas aqui. Para cada linha de campo eu tenho um raio específico, onde o centro dessas minhas circunferências corresponde ao fio condutor, por onde o fio condutor passa. Então, se eu vou aumentando esse raio, eu vou diminuindo a intensidade desse campo. Então, qual que é a lógica dessa constante de proporcionalidade? É para eu transformar a proporção numa equação. Então, o B é diretamente proporcional a I e inversamente proporcional a R. Para eu trocar essa proporcionalidade, eu insiro uma constante de proporcionalidade e troco esse sinal de proporcionalidade pelo sinal de igualdade. Esse μ0, ele é a permissividade magnética do meio, tá? Isso daí é valor constante, ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Aí o legal aqui, ó, dá para a gente tirar uma relação bacana. Olha meu denominador aqui, ó. Meu denominador é 2πr. O que representa esse 2πr? O comprimento da circunferência no qual eu tenho a formação do campo magnético. Certo? A direção do campo é tangente à circunferência. Olha lá, tem uma agulha de bússola aqui, ó. Ela é tangente à linha de campo magnético, ou seja, ela intercepta essa linha de campo magnético em um único ponto. Então, a direção do campo é tangente à circunferência concêntrica do fio, situada em um plano normal ao fio que passa pelo ponto que se deseja determinar o vetor. E o sentido é o dado pela regra da mão direita. Aqui, ó, no caso, se eu quisesse determinar o sentido da corrente elétrica, por exemplo, tendo o sentido do campo, é só eu aplicar a regra da mão direita. Olha lá, ó, observem que o meu campo está se movimentando no sentido anti-horário. Então, esses dedos fecham aqui. Consequentemente, a corrente é para cima. Beleza? Bom, só que acontece o seguinte, pessoal. Estou trabalhando com grandeza vetorial, que está relacionado a um plano de 3 dimensões, né? O vetor está relacionado a uma posição espacial. Ele tem intensidade, direção e sentido. Mas eu estou trabalhando com grandezas, eu estou envolvendo grandezas vetoriais, que geralmente elas são representadas em plano. Então a gente tem que determinar uma orientação no plano para saber se qual que é a direção e o sentido desses vetores relacionados. Vetor campo magnético, tá? Direção em sentido da corrente elétrica que atravessa o fio condutor. Então, ó, no estudo dos campos magnéticos gerados por correntes elétricas, ocorrem situações em que os vetores são orientados em 3 dimensões. Como as representações vetoriais normalmente são mostradas em planos, como quadro, folhas de livros e cadernos, há uma maior dificuldade para a visualização dos vetores perpendiculares ao plano em que são desenhados. Então, por esse motivo, existe uma representação para os vetores que são perpendiculares ao plano XY. Então, o que acontece? Eu tenho que representar uma coisa numa folha de papel que a orientação dela vai ser perpendicular a essa folha. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma folha de papel e eu tenho que desenhar um negócio na folha de papel que está entrando ou saindo dessa folha.
né? É difícil desenhar no plano. A partir do momento que eu tenho uma orientação de plano cartesiano XY, essa reta vertical aqui, essa reta horizontal, elas estão no plano e elas representam nesse meu plano a perpendicularidade entre elas. Tudo bem, no plano é fácil eu fazer isso, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Aí, se eu quiser, o que eu quero que vocês entendam é isso. E se eu quiser desenhar na folha de papel, além desse eixo, desses dois eixos, X e Y, desenhar um terceiro eixo aqui, ó. Num plano, isso não tem possibilidade de acontecer. Eu não tenho a representação tridimensional no plano. Aqui está tudo bem, aqui eu estou no espaço. Eu tenho como representar essas três retas perpendiculares entre si. Então, para a gente resolver esse problema da representação de vetores perpendiculares ao plano de uma folha, foi criada essa simbologia, essa convenção de símbolos para indicar o que está acontecendo com esse vetor perpendicular no plano da folha. Então, a simbologia é a seguinte: uma circunferência com x dentro indica que o vetor perpendicular ao plano do desenho, papel ou quadro, está entrando nesse plano. Então, vamos entender. Ó, eu até peguei aqui um dardo, tá? Tem uma pontinha aqui no dardo e tem essa parte traseira aqui do mesmo. Então, se eu quero representar o vetor indução magnética, por exemplo, que é perpendicular a essa folha, que está entrando nessa folha, eu não vou conseguir desenhar isso aqui na folha. Eu vou ter a representação dele estar entrando assim na folha, ó. Certo? Então, eu consigo, indicando na folha do caderno ou no quadro, a representação de um círculo com um xizinho dentro significa que aquele vetor está entrando no plano dessa folha. Então, isso aqui que eu fiz aqui, ó, seria eu pegar o plano da folha, XY, e indicar o vetor assim, ó, entrando no plano dessa folha. Certo? Aí, como é que eu vou representar um vetor campo magnético, por exemplo, se na orientação, no sentido dele, na hora que eu aplico a regra da mão direita, ele vai estar saindo do meu fio condutor? É esse círculo com a ponta, ó. Pensa no seguinte, ó, tem esse dardo aqui, tem essa flecha. A ponta da flecha fura o papel. Ela fura o papel para sair deste plano. Certo? Então, observem. Utilizando essas convenções, né, de perpendicularidade em plano, a regra da mão direita, utilizando essas convenções e a regra da mão direita para um fio longo e retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, o vetor campo indução magnética nos pontos X e Y pode ser representado da seguinte forma. Olha aí, ó, no slide, o que nós temos? O fio condutor, está aqui o fio condutor, e eu tenho uma corrente que está percorrendo esse fio condutor no sentido para cima. Beleza? Está aqui, ó. Então, na hora que eu aplico a regra da mão direita, polegar é a corrente e os demais dedos vão abraçar meu fio. O que esses demais dedos, os outros dedos vão dar? O sentido do campo. Então, olha que legal, pessoal. Estou aqui com o plano da folha. Isso aqui está desenhado no meu caderno. Ó, isso aqui está desenhado no meu caderno. Ah, mas como é que eu vou indicar como esse vetor magnético, campo magnético, que está perpendicular a essa folha, né? Ele está assim, ó, nessa folha. É simples. Na hora que eu abraço o fio, né? Que eu fecho a palma da mão no fio, vai entrar aqui. Então, ó, certo? Tô furando aqui, ó. Então, no sentido indicado pela corrente, e no que eu estou vendo, né? Assim, ó, vai sair aqui. É a ponta. E o que vai acontecer do lado de cá? Sai aqui, entra aqui. Beleza? Então, esse é bem fácil. Então, o círculo com o pontinho indica que o vetor está saindo do plano. Tá? Saindo assim do plano. Ó.
saindo do plano. E o círculo com um xizinho indica que o meu vetor está entrando no plano. Então, se eu tenho aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó, o fio condutor aqui, ó. O fio condutor está desenhado aqui no plano da folha. Vamos supor que essa corrente está subindo. Olha lá, a corrente I está subindo na minha folha. Aí o que eu vou fazer? Vou aplicar a regra da mão direita nesse meu fio. Então, olha lá, corrente subindo, está para cima aqui. Certo? Indicando que está para cima. Então, em relação a esse meu plano, o que está acontecendo? Vou virar a folha. Vou virar a folha para ficar no mesmo sentido da orientação que está no slide. Olha lá, ó, o fio aqui, ó, e a corrente aqui subindo. Então, o que está acontecendo? Apliquei a regra da mão direita, fiz isso. Então, nesse lado, está saindo para o plano que eu estou vendo, tá? Está saindo do plano que eu estou vendo, que eu estou visualizando, e do lado de cá, está entrando no plano que eu estou visualizando, beleza? Então, os símbolos, bolinha com pontinho e bolinha com xizinho, bolinha não, né? Círculo com ponto, círculo com x, são utilizados sempre que um vetor está saindo ou entrando, respectivamente, perpendicular à folha. Isso no que eu estou visualizando. Então, o que eu estou visualizando agora e o que vocês estão visualizando representa a corrente que está subindo no meu fio retilíneo que está na vertical, não precisa estar necessariamente na vertical, tá? Do lado esquerdo, o campo saindo do plano da folha, no lado direito, entrando no plano da folha, certo? Olha lá, ó. Então, a visão do observador, quando ele vê a pena da flecha, indica que ele vendo a pena da flecha no plano do papel, indica que esse vetor está entrando no plano. Aí, se ele visualiza a ponta da flecha, isso é indicação que o vetor está saindo do plano. Tranquilo, gente, até aqui? Eu sei que é meio difícil da gente conseguir ter o entendimento disso, mas eu estou fazendo aqui um esforço danado para vocês poderem compreender o que está acontecendo. É o que eu falei na segunda-feira. No presencial fica bem mais fácil de explicar isso daí. Eu estou ao vivo ali, vocês estão vendo o que está acontecendo. Até aqui, beleza? Eu posso continuar com a explicação, porque agora eu vou entrar na Espira. Deixa eu só fechar a chamada aqui. Tá, beleza. Tranquilão. Então, ó, voltando aqui, só para a gente entender o que está acontecendo. Ué, cadê eu? Não estou achando eu aqui. Voltando aqui no slide. Ah, tá, apareceu ali. Voltando aqui. Então, se eu tenho um fio retilíneo na vertical e eu tenho a corrente no sentido para cima, na hora que eu abraço esse meu fio retilíneo, eu tenho o sentido do campo gerado nesse meu fio retilíneo. Então, no plano que eu estou vendo, aqui, ó, no plano que eu estou vendo é o plano que está aqui na minha frente, certo? A corrente vai sair do lado esquerdo, que é aquela representação do círculo com um pontinho, e vai entrar no lado direito, que é aquela representação do círculo com o X. Beleza? Voltando aqui, vamos entrar no estudo da Espira. Então, observem agora o que vai acontecer. Do mesmo modo, eu posso gerar o campo magnético formado por uma espira circular, que é esse
camaradinha aqui, ó, eu quero ver se minha experiência vai funcionar bonitinho. Porque assim, a gente testa, funciona, na hora de mostrar, a gente acaba dando uma dançada. Então, imagine um fio retilíneo de material condutor, no caso, fio de cobre, tá? Que esse fio retilíneo é enrolado até se transformar em uma circunferência de raio R. Tá dando para ver? Tá dando para visualizar? Em latim, a palavra espira significa algo que se enrola. E por isso, a figura obtida com fio normalmente é chamada de espira circular. As espiras são formadas usando um fio enrolado. Quanto maior o raio, né, quanto maior a distância do centro à espira, para uma mesma corrente elétrica, menor é o campo magnético no seu interior. Então, o que vai acontecer? Cara, na hora que eu ligo isso daqui num elemento de circuito, uma pilha, por exemplo, eu vou ter uma circulação de corrente elétrica por essa espira que vai gerar um campo magnético nesse negócio. Então, esse negócio vira um ímã, certo? Então, ó, quando uma corrente I passa por uma espira, surge um campo de indução magnética em todos os pontos ao seu redor, incluindo o seu interior. Então, esse cara aqui vira um ímã. No centro da espira, esse campo magnético é perpendicular ao plano da espira e sua intensidade é diretamente proporcional à corrente elétrica I e inversamente proporcional ao raio R da espira. Então, a intensidade do campo na espira é a constante de permissividade magnética, que é o μ0, multiplicado pela corrente e dividido pelo diâmetro. Por quê? Porque ele atua nos dois lados. Então, ó, vou ver se dá certo. Eu tenho aqui, eu fiz um esqueminha aqui, bem gambiarrento, uma pilha com duas extremidades para eu poder encaixar a minha espira. Então, o que acontece aqui? Ó? Por enquanto, não está acontecendo nada, certo? Está mexendo ali por causa da ação do campo gravitacional. Vamos deixar aqui paradinho aqui, ó. O que acontece? Sabe o que está acontecendo aqui, pessoal? Essa pilha, deixa eu voltar a imagem aqui, porque para eu poder me ver e poder orientar vocês bonitinho. Ó, essa pilha, ela está conectada à espira, no qual, através da diferença de potencial nos polos da pilha, eu criei uma passagem de corrente elétrica. Então, eu estou em uma corrente fluindo aqui na minha espira. Isso aqui virou um ímã. Olha que legal. Vou chegar a pilha perto desse ímã aqui, ó. Olha o que vai acontecer com a espira, ó. Ela vai tentar se orientar. Estão vendo? Olha lá, ó. Vai girar, ó. Que lindo. Ó, ela tenta se orientar com o campo magnético do ímã. Por quê? Porque minha espira, ela é um ímã também. Então, ó, não estou tendo nada aqui. Mas aqui o que acontece? Eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu tenho a geração de um campo magnético perpendicular ao centro da minha espira aqui, gerado por essa corrente elétrica que está passando por ela. Como é que eu vou pressentir esse campo magnético? Eu vou chegar à pilha próxima, a pilha não, a espira próxima do ímã, certo? Porque aí o campo magnético do ímã vai influenciar no campo magnético da pilha, eles vão tentar se orientar. Olha que lindo. Olha que legal. Aí se eu inverto o ímã, ó, inverte sentido de rotação. Ó. Tranquilo? Dá até para sentir a força magnética entre o ímã e a espira. Aí, ó, eu ficaria o dia inteiro fazendo isso daqui, mas o tempo é curto, a gente tem que continuar. Beleza, gente? Tranquilão? Bom, então, em relação à espira, circular, este campo magnético, ele é a permissividade magnética, o Y0, multiplicado pela corrente, pela intensidade da corrente elétrica que atravessa a espira, e dividido pelo diâmetro dessa minha espira.
Aí, finalizar. Antes, a regra também vai ser a regra da mão direita, tá? A regra da mão direita, ela vai ser a mesma para o fio retilíneo. Então, como mencionado anteriormente, a direção do campo magnético é perpendicular ao plano da espira lá. Então, nesse ponto aqui, vamos supor que essa espira está passando num plano, numa mesa. Então, nesse plano da mesa, por onde essa minha espira passa, né? Aqui, ó, o plano da mesa está aqui. No plano da mesa, por onde minha espira passa, o meu campo magnético vai estar perpendicular aqui, vai estar formando um ângulo de 90 graus com a intensidade da corrente que circula, certo? Aí eu faço o mesmo esquema, eu aplico a regra da mão direita na espira. É lógico que para eu aplicar a regra da mão direita nessa minha espira, eu tenho que saber a direção da corrente elétrica. Então, ó, observem aqui, ó, nesse lado esquerdo aqui, por que o sentido do campo magnético é anti-horário? Porque se eu chegar aqui com a regra da mão direita e colocar a mão aqui, ó, no sentido da corrente que está sendo gerada aqui, que é para cima, eu vou fechar aqui. Eu vou abraçar o meu fio retilíneo aqui, ó. Então, na representação da mão dessa pessoa, o que está acontecendo? O polegar está indicando o sentido da intensidade da corrente, os demais dedos, abraçando a espira, vão indicar o sentido do campo magnético. Observe que para essa representação aqui, ó, tá saindo aqui do lado direito e entrando aqui no lado esquerdo, tá? Então aqui é bolinha, aqui é xizinho. Então, por meio da regra da mão direita, é possível determinar o sentido do campo magnético induzido por uma corrente elétrica em uma espira. Aí eu vou criar o solenoide. Como é que eu crio o solenoide? O solenoide é uma espira, perdão, enrolada num cilindro. Então, ó, para formar uma espira, basta enrolar um fio retilíneo e transformá-lo numa circunferência. Isso aqui. Então, a espira é o fio enrolado transformado em circunferência. Imagine agora que um fio de material condutor é enrolado várias vezes sobre um cilindro qualquer. Com isso, formam-se diversas espiras, ó, uma, duas, três, quatro, certo? Que ficam dispostas uma ao lado da outra, formando o que é conhecido como solenoide. Então, este carinha aqui que eu tenho, ó, é o meu solenoide. O solenoide é quando eu enrolo o fio condutor num cilindro, formando várias espiras, uma ao lado da outra. Então, ó, na determinação do campo magnético induzido por corrente elétrica em um solenoide, é necessário considerar o comprimento do solenoide, né? E o número de espiras. Aí, pessoal, a ideia vai ser a mesma. Vou fazer agora antes do intervalo, tá? A demonstração do campo no solenoide. Então, ó, quando eu enrolo o fio e transformo numa circunferência, eu tenho a espira. Beleza? Aí quando eu pego o mesmo fio, no caso eu peguei um fio mais grosso aqui de cobre, e dei várias voltas em torno de um cilindro, formando várias espiras. Essas várias espiras que eu formo, uma ao lado da outra, né, mais ou menos paralela, é o solenoide. Aí o legal aqui é o seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar meu ímã e vou colocar aqui em cima desse. Isso aqui é um extrator de parafuso, tá? Isso daqui. Isso daqui é quando você está mexendo em alguma coisa que cai um parafuso dentro, um motor, por exemplo, você vai lá e tira. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu coloquei esse outro ímã aqui para dar um ganho no campo magnético aqui do meu esquema. Aí eu vou pegar essa pilha aqui e vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho um circuito aberto aqui por enquanto, tá? Não tem nada ligado na pilha. Aí, eu vou pegar dessa pilha aqui, vou colocar meu solenoide. Sabe o que vai acontecer? Vai girar. É muito louco. Por quê? Porque eu criei um campo magnético ao redor do solenoide que vai estar sendo influenciado pelo campo magnético desse sistema de ímã que eu tenho aqui. Então, olha que legal. Vou pôr aqui, ó. Olha lá, ó. Dá para sentir a força magnética, é muito louco.
Então, o que que eu fiz na hora que eu liguei esse solenoide no gerador? Eu criei um ímã com polaridade norte-sul. Esse ímã que eu criei, como ele está sendo influenciado pelo esse ímã que está no meio aqui, a tendência dele é se alinharem. Isso aqui é o princípio do motor elétrico. Olha que lindo. Isso aqui vai ficar girando até a pilha acabar. Aí, ó. Beleza? Então, o que que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos fechar essa ideia do solenoide, tá? Fechando a ideia de solenoide, eu já quero ver se eu entro nos exercícios, mas eu acredito que não vai ser possível dar todos os exercícios hoje. São 9 exercícios, são exercícios muito elaborados. Mas nada impede que segunda-feira a gente termine de resolver esses exercícios todos, tá? Peraí, que horas são? Ah, são... Tem 5 minutos ainda, peraí, vamos adiantar um pouquinho aqui na teoria aqui. Vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem. Então, observem o seguinte, na hora que eu enrolo esse meu fio condutor nesse cilindro, eu estou obtendo quem? Eu estou obtendo o solenoide, tá? Quando um solenoide é percorrido por uma corrente elétrica aí, é produzido em suas extremidades, em suas proximidades, um campo de indução magnética B. E as linhas de indução são similares às de um campo magnético de um ímã. Então, olha lá, ó, volta aqui de novo, outra coisa que eu não canso de fazer isso. Olha lá, eu criei um ímã que está tentando se alinhar com o ímã que eu tenho no meio, certo? Devido à passagem de corrente elétrica pelo meu solenoide, em função do gerador que eu coloquei nele, que é a pilha, eu crio esse campo magnético no seu interior e em suas extremidades. Aí nas extremidades eu vou ter os polos, como se fosse um ímã comum. No interior do solenoide de comprimento L, com um número N de espiras, o campo de indução magnética é praticamente uniforme nesse meio aqui, ó, nessa região aqui, tá? Onde está esse B aqui, ó. E a sua intensidade é determinada pela seguinte relação: a intensidade do campo magnético num solenoide é o número de espira N multiplicado pela permissividade magnética do meio, e ele é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica, inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. Ou seja, quanto mais espiras eu tiver nesse solenoide, maior é a intensidade do campo. Mas ele não pode ser muito comprido. Se ele for muito comprido, eu perco a intensidade desse campo. Tá? Para determinar o sentido, eu vou também aplicar a regra da mão direita. Observe que se eu chegar nesse lado esquerdo aqui do meu solenoide, como a corrente está sendo indicada para cima, isso vai ser orientado pelo polegar. E eu vou estar abraçando essa extremidade esquerda do meu solenoide. Então, o que, que vai estar acontecendo? O campo vai estar saindo do lado esquerdo, isso representa o polo norte, e vai estar entrando no lado direito, representando o polo sul. Olha lá, o sentido do campo magnético em um solenoide pode ser encontrado utilizando também a regra da mão direita. Certo, gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Na próxima aula eu termino de explicar isso, está faltando uma página só para explicar, e eu já entro nos exercícios. Tranquilo até aqui, sossegado? Deu para ver beleza o que está acontecendo? Joinha? Então beleza, gente. Daqui a pouco eu volto. Tá? Sorte que deu tudo certinho. Na próxima aula a gente continua. Até daqui a pouco, então.